Olá, muito boa tarde. Estamos aqui para mais um estudo breve do Livro da Esperança. Livro da Esperança, a psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 66, intitulado O Espírita. Para essa análise, Emmanuel relaciona com Mateus, capítulo 20, versículo 16, que diz: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o capítulo 20, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. E inicia-se assim. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige dos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer os princípios da reencarnação, situa cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida em que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com o esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem repara o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Pausa aqui. Então aqui, Emmanuel vai nos falando sobre os bons espíritas, né? Quando a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem. E ele vai relacionando, também no mesmo capítulo fala o homem de bem e fala sobre os bons espíritos, né? E aqui ele vai falando justamente sobre como nós espíritas devemos nos portar. Porque não é ainda a maneira como nós conseguimos nos portar. Mas ele vai dando um roteiro para que a gente entenda aquilo que a gente precisa, né? Então, com todo o conhecimento que o Espiritismo nos traz, que os Espíritos nos trazem, favorecendo o nosso entendimento, nos fazendo entender que nós estamos inseridos onde nós devíamos estar, que nascemos na melhor família para nós neste momento, que as dificuldades que nós enfrentamos, elas são uma maneira que nós temos de resolver as questões que ficaram pendentes de outras existências, né? Mas para que tudo isso seja posto em prática, nós precisamos nos esforçar para entender tudo isso e colocar isso em prática, né? Então ele fala sobre o aprimoramento individual, né? Ele fala sobre a questão do dever. Nós aprendemos lá no Evangelho que nós devemos cumprir o nosso dever onde nós estamos inseridos. Não importa se nós estamos em condição de liderança ou em condição daqueles que servem alguém, que nós precisamos bem executar o nosso trabalho onde quer que a gente esteja, executar esse trabalho com alegria, né?
E lendo isso, eu me lembrei lá de Gesiel, quando Gesiel ele é condenado a servir como escravo numa galera, que era um navio, né? E ele vai e ele serve com alegria, com disposição, se tornando um exemplo para aqueles todos que estavam ali. E olha que enquanto ele está ali, nesse momento, ele ainda não era cristão. Ele apenas era um grande estudioso das escrituras judaicas, né? E mesmo assim, ele já havia entendido a parte que lhe cabia. Então, é esse entendimento da parte que nos cabe, né? Que nós precisamos observar, né? Que a vida nos coloca onde nós precisamos estar e nós vamos tendo as oportunidades que nós precisamos dentro do que o nosso espírito precisa desenvolver. Então, Deus olha para nós e identifica aquilo que precisa ser resolvido no nosso espírito. E então, Ele vai permitindo que a gente passe por experiências que vão favorecer o nosso aprimoramento, né? E para isso, a gente precisa também utilizar tudo que nós temos aprendido do Evangelho, né? Para quê? Para que a gente verdadeiramente se torne uma pessoa melhor. E ele fala muitas coisas aqui, né? Ele fala também sobre a questão de estudar sempre, né? Então, o estudo, ele é uma maneira que nós temos de despertar a nossa consciência para as realidades espirituais. Então, nós precisamos estudar sempre, porque conforme nós estudamos e nós reestudamos as passagens, nós vamos clareando esse entendimento para o nosso coração. Mesmo porque todos os dias nós passamos por experiências. Então, se eu estudo um livro agora em 2024 e eu vier a estudar novamente este livro daqui 5 anos, eu com certeza vou ter um outro entendimento, porque em 5 anos acontece muito aprendizado para cada um de nós, né? Então, essa importância, né? Quando ele fala do amor sem escravizar, né? Então, o amor, ele não escraviza, o amor, ele liberta, né? Então, esse amor, num sentido mais, a gente costuma dizer esse sentido ágape, né? Que é o sentido desse amor divino. Então, nós precisamos ter esse amor divino, entender, né, que quando a gente ama, a gente não escraviza, a gente liberta. A gente não quer que as pessoas girem ao nosso redor, a gente quer que elas tenham condições de viver a própria existência, de fazer boas escolhas, né? Então, é nesse sentido que Emmanuel vem nos trazendo aqui várias oportunidades aqui da prática do Evangelho. Tudo que ele está dizendo aqui é o que nós estamos aprendendo quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que uma interpretação do Evangelho que está lá no Novo Testamento, né? Então, vamos prosseguir. Não tenha presunção de saber fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica o quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, o maior objetivo do Espiritismo é que a gente pratique aquilo que nós estamos aprendendo, que a gente traga tudo que nós temos aprendido de Jesus para a nossa vida diária. A evolução, ela acontece devagarzinho, passo a passo, pedra a pedra. Então, nós não precisamos nos preocupar em sermos perfeitos da noite para o dia. Nós apenas precisamos estar dispostos a sempre fazer o melhor.
e a ter esse comprometimento de ofertar sempre o melhor de nós, onde quer que nós estejamos inseridos, de não abrirmos mão do estudo, da importância do estudo, porque será assim que nós iremos renovar o nosso espírito através das nossas escolhas e aprendendo no nosso dia a dia a devolver um pouquinho de tudo que nós temos aprendido com Jesus. Desejo a todos uma excelente semana e até a próxima.